a Comissão Especial vai tentar votar de novo, né, a PEC da anistia, que é aquela proposta, né, que pode isentar os partidos políticos de punição, tá? E para falar um pouco sobre esse assunto, né, eu tenho uma entrevista agora com o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, o procurador Roberto Livianu. Matheus, solta a entrevista e vamos que vamos. Então, como eu falei agora há pouco, não é? Vamos falar aqui basicamente sobre a PEC da anistia, né? A proposta de emenda constitucional que vai dar uma imunidade aos partidos políticos que não cumpriram suas regras eleitorais nas duas últimas eleições. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o doutor Roberto Livianu, né? Presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto, muito obrigado pela atenção, obrigado pela sua participação aqui no nosso meio-dia em Brasília. É uma grande alegria, uma grande honra conversar com vocês sobre este tema que vem afligindo a todos nós, sobre esta PEC da patifaria, a maior da história de todos os partidos. O Instituto Não Aceita Corrupção e muitas organizações que lutam por integridade, que lutam por proteger os interesses das mulheres, dos negros, da transparência. Estamos todos resistindo para que não seja aprovada esta PEC que afronta de maneira brutal a nossa Constituição. Doutor, o senhor teve uma conversa na terça-feira, quer dizer, na terça-feira à tarde, noite, ali com o ministro Alexandre de Moraes, né, do TSE. Qual foi o indicativo que ele deu em relação a essa PEC? Ele pode atuar nesse caso? Pode haver alguma pressão do Poder Judiciário ou ele resolveu ficar quieto e não vai se meter nesse assunto? Houve uma audiência da qual participaram diversas organizações, inclusive o Instituto Não Aceita Corrupção. O ministro Alexandre ouviu a todos de maneira extremamente atenta, demonstrou preocupação em relação a este tema, demonstrou receptividade a estas demandas, né? E houve algumas colocações em relação às quais ele demonstrou uma especial atenção. Eu tive a oportunidade de fazer uma ponderação, colocando a ele que, a meu ver, talvez ele pudesse cumprir um papel de mediador em relação a esse tema, tendo em vista a sua relevância dentro da nossa República. Ele é o presidente do TSE, ele é um importante ministro do Supremo Tribunal Federal, e, a partir dessa minha provocação, ele encaminhou esse tema da seguinte maneira: ele entendeu que talvez fosse importante se realizar um seminário a nível de TSE, e estava presente o José Levi, que é o secretário executivo do TSE, e determinou ao José Levi que tomasse as providências necessárias para que esse seminário acontecesse como um espaço de importante debate, importante interlocução a respeito deste assunto, envolvendo os mais diversos atores da sociedade civil, do campo político, do campo jurídico, para travar uma grande discussão a respeito do tema eleitoral, do tema envolvendo esta discussão em pauta, né? Então, isso nos pareceu muito relevante. O Frei Davi, da Educafro, também trouxe uma demanda referente a uma grande campanha de conscientização sobre a relevância do voto negro, né? E teve também uma acolhida importante por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, houve importantes discussões a respeito desse tema. A nosso ver, existem afrontas graves à Constituição, e eu penso que, se aprovada for esta PEC 9, ela não se manterá diante de uma análise de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos bastante unidos, bastante vigilantes em relação a este tema. Foi aprovada por 45-10 na CCJ e agora está na comissão especial, né? Existem
vários assuntos, vários aspectos relacionados à transparência, relacionados aos direitos das mulheres, aos direitos dos negros. A Constituição Federal está encharcada de questões inerentes às ações afirmativas. Ao longo dos anos, isto foi aprovado pelos parlamentares, e agora muitos desses parlamentares que aprovaram esses temas, eles mesmos se posicionam contrariamente a esses direitos das mulheres, dos negros, o que, a nosso ver, é um verdadeiro absurdo, né? Um verdadeiro absurdo intolerável. Né? Doutor Roberto, eu queria que o senhor destacasse para a gente qual é o ponto mais absurdo da PEC, se é que é necessário, se é que é possível se destacar qual é o ponto mais absurdo da PEC da anistia. Eu vejo como mais absurdo esse posicionamento se falar em anistia geral, né, em relação a todas as multas, a todas as irregularidades que já foram detectadas nos anos anteriores. Ou seja, é uma ruptura da ordem jurídica ampla, geral e restrita. Ou seja, é como se simplesmente se virasse a mesa, né? Se quebrasse a ordem jurídica, se rompesse com a institucionalidade democrática. Ou seja, eu, você, todos nós cumprimos os nossos deveres, menos os partidos políticos. Como se estabelecesse: todos seguem as leis, menos os partidos políticos. E é a quarta vez que isso acontece, né? Todos devem se submeter às leis, menos os partidos políticos. Isso é verdadeiramente inadmissível. Por que os partidos políticos não devem cumprir as leis? Segundo cálculos da transparência partidária, de 2020 para cá, nós estamos falando de um montante de 23 bilhões de obrigações não cumpridas em decorrência desta anistia. Isso é uma verdadeira barbaridade. Uma verdadeira barbaridade inadmissível. Inadmissível. 23 bilhões, fazendo um cálculo, basicamente são 4,5 vezes o fundo eleitoral de uma campanha, né? Exatamente. 5 bilhões, né? Pois é. Prossiga, doutor. Então, veja, e nós devemos também levar em conta, Wilson, que nós temos isso num contexto também, um cenário paralelo de uma mega reforma eleitoral que vem acontecendo junto, né? Sem nenhum debate com a sociedade, criou-se um grupo de trabalho, né? Sem audiências públicas, sem discussão verdadeiramente democrática, e nesse grupo de trabalho outras aberrações são aprovadas, como simplesmente deixar-se de punir a compra de votos, substituindo por meras multas, permitir-se aí a subcontratação de serviços sem transparência, permitir-se a boca de urna digital, ou seja, quebram-se as regras elementares, quebra-se as mínimas regras de fiscalização estão sendo enfraquecidas, né? Ou seja, nós estamos retrocedendo muito em relação à matéria de transparência. Isso, juntando-se ao que se propõe aí na PEC 9, nós temos aí décadas de retrocesso, o que é verdadeiramente inadmissível. E aí se vem com uma nova versão falando em garantir 20% das cadeiras para as mulheres. As mulheres têm hoje uma representatividade de 15%, 16%, 17%. Fala-se hoje em 15%, em 2026 em 20%. Ou seja, se quer garantir cadeiras para as mulheres, fale-se em 30%, e não em 15% hoje, 20% em 2026. Isso é uma vergonha, uma barbaridade. Ou seja, está se tratando os direitos das mulheres e dos negros de maneira vergonhosa, de maneira humilhante, desrespeitosa a um país em que mais da metade da população é composta por mulheres, né? Tudo isso é uma vergonha. Doutor, e tem um detalhe, né? Porque se a gente for partir do princípio eleitoral, porque um ponto dessa PEC, inclusive eu conversei ao longo desta terça-feira com vários parlamentares que são a favor dessa PEC, e que eles me falam:
Wilson, a PEC ela precisa ser aprovada porque o Tribunal Superior Eleitoral aprovou várias resoluções e não respeitou o princípio da anualidade. Então, eles partem desse argumento. O TSE aprovou o estabelecimento das cotas, repasse para partidos em um período inferior a um ano, e os partidos não conseguem Wilson, deixa eu te falar uma coisa. Assim, eu só estou comentando eu acho interessante esse tipo de colocação. Os partidos vêm dizendo que eles não tiveram tempo para se adaptar. Né? Você veja, há quantos anos, Wilson, a Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos? Há décadas. Né? E eles falam de uma adaptação como se estivessem falando de escalar o Monte Everest, né? Como se estivessem falando em reescrever a teoria da relatividade de Albert Einstein. Eles falam que é difícil se adaptar a esta realidade das cotas. A Constituição Federal é de 88. E desde 88, Wilson, se diz que homens e mulheres são iguais em direitos. E os partidos vêm dizer que eles não conseguem se adaptar. Eles estão querendo dizer o quê? Que eles não conseguem cumprir a lei? É um cinismo, é uma falta de vergonha na cara. Né? Eu acho que eles não têm... É a quantidade de óleo de peroba que esses indivíduos usam. É uma coisa assim indescritível, a quantidade de cinismo e ousadia. Não tiveram condições de se adaptar a quê? A cumprir a lei? A cumprir a Constituição? Porque desde 1988 se determina que homens e mulheres são iguais em direitos. O que eles estão querendo dizer o quê? Que desde 1988 eles não cumprem a lei? Não, e tem um detalhe, doutor, que eu ia completando o meu raciocínio, que eles argumentam a questão da anualidade temporal, mas, ao mesmo tempo, se você for pegar o texto, né, a PEC, o projeto da PEC ali na letra, né, e você for pegar realmente pelos detalhes da letra, da lei, os partidos regulamentam a cota feminina em 15% para 2024. Ora, 2024, para que essa regra possa valer, ela teria que ser aprovada até outubro, quer dizer, na semana que vem. Então, a PEC deveria passar na comissão especial, deveria ser aprovado em duas votações no plenário da Câmara, com quórum qualificado, 308 votos, passar para o Senado, também passar por Comissão de Constituição e Justiça e plenário do Senado, para valer para 24, ou seja... Mesmo eu retomo o meu raciocínio, Wilson. Mesmo que eles aprovem, então não vão conseguir aprovar, assim, mesmo que eles corram muito... Na melhor das hipóteses, eles vão conseguir em 26 a cota de 20%, e não a cota de 15% prevista para 24%, né, doutor? Quer dizer, é bem isso, é bem cara de pau. Sim, mas cota feminina por quê, Wilson? Vamos olhar a floresta toda. Cota feminina por quê? Porque os partidos, eles não cumprem o ditame constitucional que determina que homens e mulheres são iguais em direitos, né? Porque se eles cumprissem essa regra, que desde 1988 preceitua a igualdade de direitos, não precisaríamos ficar pegando o microscópio, iluminando esta regra, não é verdade? Porque eles não cumprem o preceito constitucional que fala em transparência, em dever de prestar contas, não é? Porque nenhum partido no Brasil, Wilson, institui programas de compliance. Nenhum partido no Brasil presta contas como deveria prestar. Nenhum. Né? Porque os partidos no Brasil não têm democracia interna. Não é? Os partidos no Brasil não têm preceitos éticos. Não é? Então, como eles não têm preceitos éticos, não têm democracia interna, não têm regras de compliance, não têm accountability, não é? Então, é terra de ninguém. Eles são partidos controlados por coronéis, não é? E eles recebem um fundo eleitoral, um fundo partidário de 1 bilhão,
e mais um fundo eleitoral que é o maior do planeta. E este dinheiro provém do orçamento público. Deveriam ter mais respeito pelas pessoas, porque esses 4,7 bilhões do orçamento público, ele não está sendo investido em saúde pública, em educação pública, em saneamento básico. Metade da população brasileira não tem saneamento básico. Não é? Esse dinheiro deixou de ser investido em saneamento básico para resgatar esse déficit em saneamento básico. Esse dinheiro não foi investido em saúde pública, em educação pública, em moradia, em meio ambiente. Então, existe uma responsabilidade perante o povo. E esses senhores se comportam como se o dinheiro fosse de origem privada. Não, esse dinheiro, ele provém do orçamento público. E a Constituição prevê que homens e mulheres são iguais. Então, na verdade, eles deveriam, se tivessem valores éticos e morais, deveriam guardar espaços de poder equivalentes. Não parece razoável, Wilson? Mas não. É necessário criar cotas para que se respeite um mínimo decente, porque eles não cumprem a regra constitucional, não tem planos de compliance, nenhum partido implanta programas de compliance, nenhum partido é transparente, nenhum partido é democrático. Eles pertencem aos coronéis, que são donos. É uma vergonha total e absoluta. Não é? Infelizmente, esta é a realidade dos partidos políticos no Brasil. Infelizmente, essa é a realidade. Doutor Roberto, do presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, muito obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista e espero contar com a sua participação em outras edições do Meio Dia em Brasília. Obrigado, doutor. Uma grande alegria, estou à disposição e quem tiver interesse em continuar este debate, esse diálogo, convido a me seguir no Não Aceito Corrupção e Roberto Livianu Oficial lá no Instagram. Forte abraço.